Pressionado pela alta dos alimentos, o governo anunciou um pacote de medidas para conter a inflação e evitar que os preços pesem ainda mais no bolso dos brasileiros. As ações incluem redução de impostos sobre importação, incentivos à produção nacional e facilitação de processos para ampliar a oferta de alimentos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou, em coletiva nesta quinta-feira, que o foco é ampliar a produção e reduzir os preços. Era 32% a alíquota de importação, zero. A alíquota de importação será zero. Biscoitos, tarifa de importação 16,2%, zero. Também toda a parte de biscoitos, zero imposto de importação. Massas alimentícias era 14,4%, será zerado. Então hoje é 14,4%, também zero. Além da redução dos impostos de importação, outros incentivos. Será feito estudou aqui junto o governo e o setor, especialmente supermercadista, para se fazer, o setor privado e governo, publicidade dos melhores preços, estimular disputa, favorecer o consumidor, ajudar o consumidor. Então, uma parceria entre governo e iniciativa privada, estimulando a questão dos preços. E, finalmente, um pleito que será levado aos governadores. O governo federal zerou os tributos sobre cesta básica. Então, não há tributo sobre cesta básica, mas alguns estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que também os estados zerem o ICMS. Então, em síntese, e quero agradecer aqui a enorme participação e boa participação do setor privado. Esse é o primeiro conjunto de medidas acertado junto com a iniciativa privada. A reação do mercado e do agronegócio veio rapidamente e seguiu a cartilha de sempre: críticas ao governo, independentemente do cenário econômico. Economistas e empresários defenderam cortes de gastos e minimizaram o impacto das medidas, sem entrar no mérito técnico do pacote. Não, William, lamentavelmente não. Porque não só eu, diversos economistas passaram aqui na bancada do WW, toda a programação da CNN, ao longo desses últimos 2 anos, quando a gente tem observado uma elevação dos gastos públicos muito forte, impulsos fiscais enormes. Nós estamos com um déficit nominal maior do que o que nós tínhamos no tempo da pandemia, só que sem ter pandemia. Todos os economistas que por aqui passaram diziam: isto vai dar inflação, isto vai dar inflação. E aconteceu aquilo que acontece sempre, desde que nós, economistas, conhecemos o fenômeno inflacionário, e lá já vão séculos, porque se conhece a inflação antes mesmo de conhecer as vacinas. A gente sabia que isso ia acontecer e deu no que deu. No Congresso, o agronegócio seguiu a mesma linha, mas com um novo argumento: o timing do governo. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, afirmou à Globo News que o pacote não terá efeito prático por conta da super safra de 2025. Ou seja, se o governo não age, é omisso. Se age, já era tarde demais. A inflação de alimentos, o alto custo de alimentos, não chega no bolso do produtor rural. Isso não chega lá no final da cadeia ou no começo da cadeia. Isso é um impacto direto das questões econômicas do governo, da despreocupação ou da não priorização do corte de gastos, e isso faz com que a economia fique desaquecida, desvalorizando o real. Uma série de problemas que gera um aumento de preços para o consumidor que o produtor rural também sente. Até porque nós temos aumentos também, aumento de custo de produção, principalmente da importação de insumos agropecuários que são necessários para a nossa produção. Mas eu queria
rapidamente linkar um pouco no que o Valdo falou sobre a questão do milho. É realmente importante que a gente consiga ter ração mais barata para virar proteína. Essa transformação de proteína é uma grande especialidade do Brasil. Mas nós temos isso acontecendo agora com a safra. O Valdo citou isso, inclusive. A safra, nos próximos meses, chega no mercado com uma grande safra, com um número expressivo de colheita, e vai fazer com que esses produtos fiquem mais baratos. Ou seja, cabe também analisar um pouco o timing. Não vejo mistério nenhum ou qualquer tipo de coincidência no timing do anúncio do governo com um resultado prático que vem com uma super safra para baratear esses custos lá na gôndola do mercado. Entretanto, no dia seguinte ao anúncio, a divulgação dos números oficiais do PIB brasileiro contrastaram com o pessimismo da turma da Faria Lima. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto cresceu 3,4% em 2024, um resultado acima das projeções iniciais do próprio mercado, a maior taxa desde 2021. Levemente, a variação foi levemente menor do que era esperada, né, Mônica? Muito bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no Em Ponto. O número acabou de ser divulgado, os números acabaram de ser divulgados pelo IBGE referente ao Produto Interno Bruto do Brasil. O que é que nós temos? A maior taxa para esse período, Mônica, desde 2021. Alcançamos aí os 3,4% de crescimento a partir de uma variação de 0,2%. Isso representa um total de 11 trilhões e 700 bilhões de reais. Avanços no comércio e na indústria, ao mesmo tempo uma queda significativa na agropecuária. No caso, a variação positiva nos serviços foi de 3,7% quando a gente compara o quarto trimestre do ano passado com o quarto trimestre do ano anterior, no caso 2023, e no caso da indústria, a alta foi de 3,3%. Aí na agropecuária, Mônica, que eu falei que a queda foi significativa, a variação negativa foi de 3,2%. E aí o IBGE aponta que os efeitos climáticos acabaram prejudicando a produtividade da soja, que teve uma queda de 4,6% de variação negativa, e no milho, com uma variação negativa de 12,5%. Já o PIB per capita alcançou os R$ 55.247,45, o que é um avanço em termos reais de 3% frente ao ano anterior, números que acabaram de ser divulgados pelo IBGE referentes ao PIB do quarto trimestre do ano passado, ou seja, de outubro a dezembro do ano passado, e essas comparações que eu fiz são com o período imediatamente anterior, não, com o mesmo período do ano anterior, ou seja, o quarto trimestre de 2023. Volto com você. Esse descompasso entre previsões e realidade não é novidade. Levantamentos apontam que 95% das projeções econômicas do mercado nos últimos anos estavam erradas, seja sobre crescimento, inflação ou dólar. Ainda assim, a cartilha fiscalista se mantém inalterada, repetindo previsões que a realidade insiste em desmentir. Um dia após o anúncio do pacote anti-inflação, Lula reconheceu que a alta dos alimentos preocupa. Durante um discurso em Minas Gerais, onde entregou lotes a famílias na área rural, o presidente disse que busca soluções pacíficas, mas não descartou medidas mais drásticas. Então, companheiros, estejam certos. Eu estou aqui reafirmando o meu discurso. Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado. Então, estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Galinha não está cobrando caro. Eu ainda não encontrei uma galinha, sabe, pedindo aumento do ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Sabe? Uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação, e eu estou atrás, João Pedro, estou atrás. Porque eu gosto de ovo, eu pelo menos como 2 ovos por dia. 2 ovos por dia. Ou seja, e o ovo é uma coisa gostosa, gente. O ovo já foi criminalizado, o ovo tem muito colesterol, o ovo tem muito não sei das que nada. O ovo é uma vitamina, uma proteína extraordinária. Experimente comer 2 ovos fritos com um arrozinho quente para ver que gostoso. Imagine. E ainda se você colocar um pouco de arroz, pegar uma banana, picotar e misturar, fica mais gostoso ainda. Imagina comer um ovinho no meio do pão frito de manhã, ou você fazer para fazer um chuchu com pão ali e botar na boca. Então eu quero que vocês saibam, o preço do café está muito caro para o consumidor.
O preço do ovo está muito caro e o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Para amenizar o impacto da fala, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tentou minimizar a declaração em entrevista à Globo News. Vale é a base da população brasileira, no mínimo com a cesta básica, se alimentando bem. Então, eu quero crer que não serão precisos nenhum tipo de medidas ortodoxas, de hipótese alguma. Mas é bom dizer que governos liberais estão tomando medidas ortodoxas. Um governo progressista, como o presidente Lula, preferiu e prefere medidas normais que podem ser tomadas como foram, na esperança de que uma safra grande, cheia, como teremos, com essas medidas, num ato de esforço conjuntos, para que nada disso se torne margem de lucro para nenhum dos setores, nós vamos poder fazer, então, o preço chegar melhor na gôndola do supermercado para o cidadão. É isso que interessa.